Eu aconselho a não fazer dívidas para comprar coisas para o consumo. É terrível. Depois, quando começas a pagar, o coração aperta. Quando gastas tudo que ganhas, estás no sinal amarelo. Ou laranja, né? Ou laranja. Tudo que ganhas. Já é laranja, porque É está laranja. próximo do vermelho. Estás próximo do vermelho. E quando começas a entrar para o endividamento, estás mesmo já completamente no vermelho. Sim, mas o segredo é a transparência. Se houver transparência, primeiro, como a gente escolhe as nossas parceiras, não é verdade? Se a gente tem confiança na pessoa que escolheu, depois a gente avança para a transparência. Claro. Olá, o nosso rendimento será feito assim, temos que trabalhar sempre na base de um orçamento, seguir o orçamento à risca, e o orçamento vai depender da nossa receita, ainda que houver algumas receitas extras também, tu tens teu domínio. Quer dizer, se houver esse tipo de comunicação, não é verdade? Porque disse que um dos segredos para se manter o lar equilibrado é o diálogo, não é verdade? Se houver Sim. comunicação, transparência, a mulher cede, não há nenhum problema. Hoje vamos falar sobre um episódio bastante interessante. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se tu gostas dos nossos conteúdos, faça alguma questão que é importante, deixa o teu like, comenta bastante se tu gostas dos nossos episódios. E se tu gostas desse episódio em particular, faça a mesma coisa. Olha que quase 50% ou 70% das pessoas que acompanham os nossos vídeos não são seguidores do nosso canal. Então faz o gesto simples de seguir o nosso canal para que nós possamos crescer mais ao longo do tempo e faça a sua doação se tu queres contribuir com algum crescimento nosso. Hoje nós temos o prazer de falar com um convidado que vai falar sobre liberdade financeira. Essa dificuldade que nós vamos passando ao longo dos dias, o nosso convidado vai dar conhecimentos aqui para que vocês possam se ajustar e ao longo do tempo poder descentralizar as vossas economias e assim poderem viver de forma tranquila. Então, como está? Desculpa lá pelo atraso. Então, seja bem-vindo a um episódio novo da Who Talks, versão 2025, né? Muito obrigado. Não tem de quê, né? Quanto ao pedido de desculpa, nós estamos aqui para contribuir e dar assim alguns inputs sobre essa questão da liberdade financeira. E é interessante começar o ano para falar já desse tema, né? Porque é um Até tema... porque é janeiro e as pessoas em janeiro ficam com maior dificuldade em termos financeiros e um tema como este acaba ajudando. Com certeza, embora que se fosse em dezembro seria melhor, porque muitas vezes as pessoas se perdem com as festas, né? E depois o janeiro acaba por ser um mês muito longo, mas ainda assim dá para fazer alguns remendos ali, de modos que se possa acertar a coisa. Uma das questões iniciais que teria é qual é o significado da liberdade financeira? Em palavras simples, é um nível financeiro, não é, que nos proporciona viver os nossos sonhos. Uau. Que a gente, quando tem liberdade, consegue alcançar não é, a maior parte das coisas que nós desejamos. Com certeza. É só entender que uma pessoa livre, não é, consegue fazer as coisas que quiser. Normalmente, nesse nível, a pessoa consegue, então, viver os sonhos e ter aquilo que quiser. É no nível em que o dinheiro, na realidade, não comanda o que você compra. Quem comanda és tu. Uau. Certo? Mas agora, existem mitos sobre a liberdade financeira? Não existe mito. É uma realidade e é possível a gente alcançar esse patamar, mas nós temos que galgar alguns níveis financeiros lá atrás, de modo a atingir o topo da pirâmide. Por onde começar quando nós decidimos seguir essa liberdade financeira? Qual é o passo inicial a ser dado? O passo inicial, na realidade, é começar a pensar na liberdade financeira, projetar a liberdade financeira. O desejo de alcançar a liberdade financeira é o passo inicial. Uau! Mas simplesmente qualquer pessoa que não tenha um determinado trabalho e tudo mais vai pensar em atingir a liberdade financeira? Com certeza, nós temos que sonhar alto. As pessoas têm que começar a sonhar mesmo antes de trabalhar. E assim Uau. que se consegue atingir os altos níveis. Há um convidado nosso que passou por cá, ele disse que quando a gente não tem valor, a gente sonha alto. Mas quando o dinheiro aparece,
a gente pensa pouco. Acabamos por aumentar o número de custos e quando o dinheiro acaba nós pensamos, uau, aquilo que eu deveria fazer não consegui fazer. Não dei prioridade às coisas principais. É um problema de disciplina financeira. Porque se as pessoas forem disciplinadas financeiramente, não importa o valor que tiverem, então vão conseguir se manter num nível, não é? De modos que consigam atingir os seus objetivos. Podemos considerar que existe uma ligeira diferença entre independência financeira e liberdade financeira. Existe muita diferença. Porque a independência financeira é um nível abaixo da liberdade financeira, é o nível em que consegues te manter, na realidade, sem precisar do empregador. Quando consegues se manter sem precisar do empregador, você já começa a atingir a sua independência financeira. Uau. Mas agora, a independência, podemos dizer que nós dependemos de um determinado trabalho para que nós possamos ter uma retribuição no final do mês. Liberdade é quando o teu valor já adquirido faz tempo, né? A tua poupança já consegue dar lucros e que te permitam tu desenvolver a tua vida sem ter que depender de alguém, não é, para pagar o salário no final do mês. Certo, certo. Na realidade, independência financeira, também você não pode depender de alguém para pagar o seu salário. Okay. Quando atinges o nível da independência financeira, é um nível em que já consegues pagar o seu próprio salário. Nesta fase, já multiplicaste as suas rendas, já tens mais investimentos e mesmo sem empregador, tu consegues viver e consegues pagar todas as suas despesas. Não é? Tu atinges esse nível quando consegues pagar todas as suas despesas sem depender do seu empregador principal ou da sua atividade principal. Uau. Okay? Mas agora, qual é a importância da mentalidade para alcançar esta tal liberdade financeira? A mentalidade é chave, porque toda a ideia, não é, começa pela mente, e quando a gente começa a cultivar uma mente positiva, uma mente que na realidade tenha grandes objetivos, a gente consegue chegar lá. Agora, como é que a gente chega à liberdade financeira? É onde está a questão. Mas a gente consegue. Temos que começar a mudar o nosso mindset. Quando se muda o mindset, você consegue atingir níveis muito altos da vida. Mas a questão principal aí tem a ver com a questão do medo, que muita gente tem para alcançar essa tal liberdade. Correto. Mas temos que entender que o medo é apenas um mecanismo de defesa. O medo é natural. Todo ser humano tem medo. Claro. Mas nós precisamos substituir o medo pela coragem. Porque quem quer alcançar a liberdade financeira precisa de aceitar assumir riscos. E não há nada que tu faças nesse mundo, não é? Que não haja aí um risco. Há sempre um risco que é preciso ser calculado. Mas esses riscos não podem nos fazer amedrontar de modo que a gente não avance com os nossos objetivos. Porque no final das contas existem pessoas que ao longo do tempo foram acumulando um capital alto. Certo. E o medo de investir em certos setores devido à inflação e devido à movimentação do nosso mercado conforme funciona, dá aquela vontade simplesmente de deixar o valor ao banco e fica assim, vou ter que depender mesmo do emprego para ver se eu consigo poupar mais. Acabam fazendo a poupança como se fosse um determinado investimento. E quando atinge a aposentadoria, vão consumindo aquilo que andaram a poupar durante anos. Será que aquilo vai ser suficiente para mantê-lo estável? Não, aquilo, no meu ponto de vista, é um grande erro. Normalmente a poupança tem que ser igual ao investimento. Quando tu poupas algum dinheiro, esse dinheiro é para ser investido. Claro. Okay? Agora, se poupas o dinheiro, fica lá no banco apenas, sem aplicar, por exemplo, numa conta a prazo, na realidade você não está a investir. O dinheiro está parado. E o dinheiro parado perde o valor. Claro. Perde o valor por causa da taxa da inflação, não é verdade? Porque ao longo do prazo você vai perder o valor por essa percentagem de taxa da inflação. O dinheiro também vai perder o valor, porque vai ter aí alguns descontos, não é? Para a manutenção da sua conta. Por isso é que o dinheiro tem que ser investido. E a melhor estratégia, não é? Mesmo no banco, tu podes, por exemplo, fazer uma aplicação financeira. Fazer um depósito a prazo e consegues ganhar aí uma taxazinha, uns juros por mês. Assim, e assim consegue crescer, né? Consegues crescer.
Mas é sempre bom pensar em regimes de juros compostos, que alguns Fica especialistas bem melhor. chamam juros sobre juros, Sim. certo? Quando gera uma determinada acumulação e tu vais colocar num capital ao longo do tempo, aquilo vai começar a se multiplicar Com e certeza, fica bem melhor. com certeza. Quais hábitos diferenciam pessoas bem-sucedidas financeiramente em relação às pessoas que ainda estão à procura? Ok. Na realidade, nós podemos enumerar aí um bom número de hábitos, mas vamos começar que as pessoas que têm alguma estabilidade financeira, a princípio, são pessoas que não se conformam com a realidade que têm, querem sempre crescer, continuam a investir. Por isso é que vês as pessoas ricas no mundo, um dos pressupostos que têm é investir, investir, investir. Então, quem tem alguma estabilidade, alguma segurança financeira, até os que têm liberdade financeira, continuam a investir. O outro aspecto muito interessante é que aqueles que têm muito dinheiro não gastam sem, pelo menos, alistar o que querem gastar. Essas pessoas são muito mais rigorosas em relação às pessoas que têm pouco dinheiro. As pessoas que têm pouco dinheiro são muito relaxadas em termos de registro daquilo que gastam. Esse é um aspecto. E tem outros vários aspectos, por exemplo, de pessoas que têm alguma estabilidade financeira ou as pessoas que têm alguma liberdade financeira. De modo a sua experiência, o que pode nos dizer sobre como evitar o impulso de consumo? Para evitar o impulso de consumo, primeiro é preciso entendermos que existem desejos e existem necessidades. E a primeira estratégia é a gente pensar nas nossas necessidades. Porque os desejos normalmente podem ser realizados ou não, a vida continua. Claro. É uma estratégia muito interessante. E por outra, nós precisamos entender que, como seres humanos, não é? Temos sempre ali um toque de consumismo. Então, nós precisamos ir criando uma disciplina a longo prazo, ou a médio e longo prazo, no sentido de evitar que a gente faça gastos desnecessários naquilo que na realidade nem é pão, não é? Muita coisa que a gente compra não é pão. Portanto, é mesmo exercer uma disciplina financeira com rigor, não é? Evitar, por exemplo, ir aos shoppings desnecessariamente, aos mercados, porque quando tu vais ao mercado, então também corres um risco muito grande. Sabes que 70% a 80% das nossas compras são feitas porque a gente viu e às vezes nem quis comprar. E como nós temos estímulos mentais que podem ser ativados através de um gatilho qualquer, e você acaba por comprar. Portanto, usando algumas estratégias interessantes, primeiro identificar o que é necessidade para ti. Nós temos que investir mais na necessidade do que no desejo. E depois, evitar frequentar lugares onde se vende desnecessariamente, porque quem vende tem estratégias fortes para conseguir tirar o teu dinheiro do bolso. Marketing, com certeza. Sabe que os lugares são preparados para quando tu entrares lá, tu compras. A partir do cheiro, da música, daquele ambiente sereno, você compra porque vai ficar atraído pelo ambiente. Claro. Então precisamos ter muito cuidado. Por isso que uma das formas para evitar o consumismo, gastar dinheiro desnecessariamente, é mesmo evitar ir aos shopping quando não quiseres comprar. Mas agora, quando nós estamos à procura de crescermos ao longo do tempo, qual seria o critério que poderíamos adotar para criar rendas múltiplas? O primeiro critério, eu costumo sempre falar na vontade que as pessoas precisam de ter. O que determina tudo é a nossa mente. Será que nós temos vontade de alcançar, de ter uma renda extra ou rendas múltiplas? Se houver vontade, aí nós começamos a investir ainda que for em pequenas coisas, por exemplo. Eu às vezes me deparo com pessoas, não é? Que têm um determinado emprego, têm um salário, né? Imaginar que seja um salário de 500 mil, não é verdade? E ele tem uma viatura e com a viatura não faz mais nada senão levar ao serviço e lhe trazer a casa. Mas tu podes colocar a tua viatura própria a render alguma coisa. Já podes começar, não é? A encontrar uma renda extra. E a outra forma muito interessante de multiplicar o seu investimento é começar a pensar em aplicações financeiras, mas investir no mercado financeiro. Eu investi no mercado de bolsa de valores também.
Uma forma muito, muito interessante. E se a gente tiver essa coragem, a gente começa de qualquer forma, a gente precisa de começar. O interessante aqui é começar. Ainda que for o pequeno investimento possível, não é? Fora daquilo que é o normal, da sua renda principal, você começa já a diversificar. E quanto mais o investimento crescer, você terá a possibilidade de continuar a investir. Precisamos ter uma consciência de que quando a nossa renda aumenta, imagina que a gente cria uma renda extra, nós estamos a multiplicar o nosso investimento, ou a nossa fonte de renda. Quando a renda aumentar, também não começa já a gastar muito. Tá vendo? Que é o que geralmente Com acontece. certeza, o angolano gosta de boa vida, né? Gosta de good life. A renda aumenta, também as despesas aumentam. Vai sair da zona em que vive para ir viver num condomínio. Correto, ela já quer começar, já quer viver no Jardim do Rosa. Já quer comprar um carro top Um de carro gama. top de gama. Pronto, as pessoas não conseguem conseguir controlar quando a receita aumenta, manter-se no nível em que estava, não é? De modo que essa diferença da receita possa ser investido em um negócio qualquer. Se conseguires fazer isso, a probabilidade de atingir a independência financeira é muito grande. Porque além desse nível da independência financeira, existe outro nível que chama segurança financeira. Uau. Que a maior parte dos angolanos não tem. Se tu não tens segurança financeira, dificilmente vais conseguir chegar à independência financeira e concomitantemente à liberdade financeira. Imagine que a segurança financeira é o quê? A segurança financeira é quando tu tens algum rendimento mensal, e com esse rendimento consegues sustentar a tua família, e ainda tens um valor no banco, pelo menos chegam aí a um ano do seu rendimento, está lá no banco, que em caso de perderes o seu emprego hoje, tu consegues viver um ano sem precisar encontrar um outro emprego, e procuras outro emprego com toda a tranquilidade. Que é algo que muita gente tem dificuldade realmente, é que depois de ser despedido de um determinado emprego, ele se calhar consegue sobreviver durante 3 meses, depois de 3 meses vem uma crise total. Crise total, já não tem o que comer, já tem que começar a recorrer ao endividamento, depois vive o stress. O que a gente vive na realidade é aquilo que os Osasco chama como corrida dos ratos, né? Vocês não têm cultura de criar uma reserva de emergência, uma poupança, investir, de modo que mesmo depois de perder o emprego, ele consegue procurar outro emprego com tranquilidade no espaço de 6 meses, mas mesmo assim manter o seu nível de vida, não baixa. Para isso, então, é preciso nós termos uma disciplina muito forte. Eu costumo sempre trazer um aspecto das ciências econômicas que tem a ver com racionalidade e equilíbrio. Tudo que tiveres a fazer, pense sempre, não é? Procure sempre um equilíbrio. O outro aspecto também é a relação custo-benefício. Eu quero fazer uma coisa, qual é o benefício que vai me trazer, por exemplo? A curto, médio e longo prazo. Pensar sempre no longo prazo é bem melhor. Com certeza. Em termos de investimento, porque embora que o curto prazo pode te dar um valor de ganho esperado, mas depende muito das circunstâncias do mercado. Com certeza. Há pessoas que poderiam conseguir ganhar, vamos lá supor, 10 milhões em 5 anos e em 2 meses ele consegue esse valor. Mas a mente dele já está adaptada a que ele esperava aquele valor em 5 anos. E ainda assim vai capitalizar mais no sentido de alcançar mais e mais. Certo. Só que algumas pessoas acabam por simplesmente não ter conhecimento de como identificar um bom investimento. Porque capital muita gente tem acumulado. Com certeza. Agora, como identificar um determinado investimento para que nós possamos ver, uau, aqui eu consigo investir e ter um lucro. Porque aqui, o que muita gente faz, o que eu noto, é que gostamos de investir em negócios iguais. Uhum. O meu vizinho abriu uma rolota, vou abrir também porque aí tem rendimento. Acho que também eu vou render. E depois, vamos ter 10 rolotes no mesmo lugar e vamos ter alguma diferença em termos de cliente. Aqui vem mais cliente, aqui vem menos. Não conseguimos achar qual é a diferença. Se calhar está na qualidade, está no preço ou em outros serviços. E leva muitas vezes à falência. Depois vai ter que procurar mais outro negócio. Olha, acho que o salão é que está dando muito lucro. Vou investir num salão de beleza. E assim vai gastando seu valor.
Mas a melhor forma de identificar o investimento é fazer um estudo de mercado. E a gente não tem essa cultura. Fazer um estudo de mercado é interessante e eu costumo sempre a chamar a atenção na perspectiva de que o investimento que tu fizeres tens que ter no mínimo domínio daquilo. Quando fazes um investimento, um negócio que não tens sequer um domínio, o risco de falhar é muito grande, a menos que tens que procurar uma assessoria muito forte. E para quem está a começar um negócio, encontrar uma assessoria, uma consultoria financeira É muito é caro. muito caro e pode não estar em condições de pagar. Então, se começares com um negócio que se identifique consigo mesmo, vai facilitar. Mas mesmo assim, é necessário fazer um estudo de mercado. Quais seriam os negócios iniciais que têm mais prospecção de um jovem poder crescer ao longo do tempo? Negócios iniciais. Depende muito. Eu costumo dizer que não existe um negócio certo para as pessoas. O que existe é as pessoas, não é, adaptarem-se aos negócios de acordo, não é, o domínio que têm de um ou do outro negócio. Por exemplo, eu posso aconselhar aqui o jovem hoje, não é, a investir, por exemplo, no mercado de táxi ou mototáxi. Vamos aqui imaginar. Mas eu preciso questionar se ele tem algum domínio disso, percebe? Claro. Eu posso também aconselhar um jovem a investir, por exemplo, num salão de beleza. Ele tem domínio sobre isso. Se não tiver domínio, ele tem que buscar informação. Posso também aconselhar um jovem a investir, por exemplo, numa farmácia. E há quem pode dizer, não, farmácia não dá certo, porque alguém já investiu em farmácias e eu não tive sucesso, não é? Ou não, alguém investiu e não teve sucesso. Portanto, o facto dessa pessoa investir não ter sucesso não significa que eu também não possa investir nesse negócio. Okay? Pode ser que ele, por exemplo, colocou a farmácia num lugar errado. Não é? Pode ser que ao longo do negócio ele não soube identificar quais são os lucros, qual é o capital que ele investiu, não soube gerir devidamente os lucros, não soube se atribuir um determinado salário. Há vários fatores que fazem com que o negócio não dê certo. Por isso é que se aconselha, quando se quer entrar no mercado, a primeira ideia é fazer mesmo um estudo de mercado. Quando tu fazes um estudo de mercado, consegues ter facilidade, então, de fazer aquele negócio. Mas não esqueça o detalhe de que faça um negócio que dominas, por exemplo. Claro. Isso ajuda muito. Quando não dominas, tudo que te falarem, vais aceitar. Vas aceitar. Acabas seguindo uma tendência que não tem, porque quem domina o negócio acaba sempre criando oportunidade para poder sair daquela zona negativa. Com certeza. Existem pessoas que vão criando certos negócios que não recorrem à poupança que foram feitas ao longo dos anos e recorrem às dívidas. Certo. Como é que essas pessoas devem fazer essa questão de gestão de dívidas? Não, a dívida para um negócio é uma questão normal. Por exemplo, normalmente as grandes empresas têm pequenas empresas, aquelas que têm uma organização financeira, têm, por exemplo, um relatório financeiro, demonstrações financeiras. Um termo técnico, né? Demonstração financeira, ela é composta por alguns elementos, como balanço, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa. Mas quando analisas o balanço de uma empresa, normalmente tem um lado passivo. O lado passivo é o lado das obrigações. Então é normal que alguém tenha dívida, mas é preciso entender algo. A dívida deve ser feita para investir. Quando se faz a dívida para investir, ali você está muito bem, porque depois o retorno desse investimento vai facilitar para pagar a dívida. Exatamente. O terrível é quando fazes a dívida para o consumo, para despesas apenas. Quando isso acontece, é como se fosse dar um tiro no seu próprio pé. É grave isso. Não tem como dar sustentabilidade para pagar a dívida ao longo do tempo? Com certeza, porque recebeu a dívida e usou para despesas normais. Isso é grave. Agora, qual é... Porque muita gente acaba por recorrer muito a isso. Qual a importância de evitar o uso excessivo de crédito? Na realidade, para um negociante, no começo pode sim iniciar, não é? Para a gente dar aqui o pleonasmo, com algum empréstimo. A gente chama um empréstimo ou um crédito bancário. Não há nenhum problema quanto a isso. A ideia é sempre pensar em como vai fazer o retorno ou pagamento deste crédito, ou para que serve o crédito que está fazendo. E por outra, temos que chegar no nível do negócio, que o negócio
precisa de ser autossustentável ou financiar-se a si próprio. Quer dizer, que o negócio tem que ser autofinanciável. Esse é o termo que eu queria procurar. Portanto, quando chegas a esse nível é extremamente importante, porque ali já depende de si mesmo. Porque quando a gente também não tem dívidas, temos tranquilidade. Mas eu repito, dívidas para o negócio não é problema nenhum. É só saber como aplicar esse dinheiro. Porque dizia um professor meu de contabilidade que quando nós temos um dinheiro emprestado para fazer um negócio, temos mais responsabilidade. Claro. Porque nós temos aquela pressão de que temos que pagar o dinheiro que a gente emprestou. E isso pode fazer com que o nosso negócio tenha bons resultados. Agora, vamos imaginar dívidas para pessoas singulares. Não é verdade? Para pessoas singulares também tem que ser para investir. Eu aconselho a não fazer dívidas para comprar coisas para o consumo. É terrível. Depois, quando começas a pagar, o coração aperta. Porque gera uma questão de excesso de juros compostos. Com certeza. Ainda não acabou de pagar uma determinada dívida, vai contrair mais alguma, vai contrair mais alguma, juros compostos vai crescendo. Sim, quer dizer, quando também a gente faz dívidas atrás de dívidas, imaginamos que vais buscar um crédito num dos bancos. Não sei se eu posso citar aqui o nome de um... Não, pode citar. Ok, vai ficar um crédito no BFA. Vai ficar outro crédito no BCI. O outro no BAE. Por que isso? Porque quando se faz um crédito, a gente faz o crédito com base a uma planificação. Claro. Então, se já tem um crédito, o sensato é que eu pague aquele crédito. A menos que eu tenha um outro negócio que seja muito rentável, que eu pegue um outro valor para investir naquele negócio. Porque não faz sentido, eu já tenho uma determinada dívida para um determinado negócio, depois vou buscar a outra dívida. Isso é sinal de que eu não fiz bem a gestão do dinheiro que eu recebi. Isso é grave. E quando se recebe o dinheiro para um negócio, deve ser investido para um negócio mesmo, ou num negócio. É assim que a gente consegue ter bons resultados. Essa é uma questão muito importante, mas por que é que nós ainda negligenciamos muito a questão da educação financeira? É uma questão de ignorância. Eu costumo dizer assim, as pessoas gostam um pouco de ouvir sobre dinheiro, mas as pessoas gostam muito de dinheiro. Há pessoa aqui que não gosta de dinheiro? Toda a gente gosta de dinheiro. Então as pessoas precisam de ouvir como é que devem manusear esse dinheiro. Porque manusear o dinheiro é uma técnica, é uma arte. Não se pode manusear só por manusear. Por isso é que as pessoas precisam aprender sobre educação financeira. E nós temos um problema também. É que nas nossas escolas praticamente não se fala nada sobre educação financeira. Agora já colocaram uma disciplina sobre empreendedorismo, né? Eu já fui a um colégio e colocaram empreendedorismo às crianças para ver se conseguem empreender, conseguem já ter alguns conceitos sobre como ter renda financeira e tudo mais. Certo. Não, mas isso aqui não é suficiente. Porque educação financeira não é necessariamente só empreendedorismo. Claro. É um campo muito vasto. Sim. Portanto, é necessário que, a partir da base, as pessoas começam a receber já a educação financeira. E até mesmo nas nossas famílias. Por exemplo, muitos de nós, nunca os nossos pais nos chamaram para falar um pouco como é que vai a gestão das nossas finanças lá em casa. Então, olha, nós temos um grande problema, não só em Angola, mas em toda a parte do mundo, sobre a educação financeira. As pessoas têm pouca literacia financeira. E o mais grave é que também não querem aprender sobre finanças. E é terrível isso. E quando as pessoas começam a aprender, começam a ter uma ideia diferente da coisa. Quando aprendes, começas a ver que não, então estava a cometer uma grande falha. Agora preciso melhorar. Aqui, aí, imagine só os pilares da educação financeira. O primeiro pilar é gastar menos do que se ganha. Okay? E vamos assim dizer que cerca de 80% dos angolanos gasta tudo que ganha. E até ainda faz dívidas. Se não for 90%, né? Quer dizer que temos grave problema de educação financeira. É o primeiro pilar. E não consegues passar para, por exemplo, poupança se gastares mais do que ganhas, ou igual ao que ganhas.
Portanto, e como estamos a falar de liberdade financeira, nunca chegarás à liberdade financeira se gastar tudo o que ganhas. Nunca. Quer Vais dizer, viver de endividamentos? sim, vais ver endividamento. Porque o que é que acontece? Quando gastas tudo o que ganhas, tu estás no sinal amarelo. Ou laranja, né? É o laranja. Tudo que ganhas. Já é laranja, porque É o está próximo do laranja. vermelho. Estás próximo do vermelho. E quando começas a entrar para o endividamento, estás mesmo já completamente no vermelho. E quando estás no vermelho, corres o risco de ser atropelado. Por isso é que as pessoas que estão endividadas normalmente não têm paz, estão já atropeladas. Uns apanham até problemas de hipertensão, outros depois já acabam por evoluir para AVC, morrem mesmo. Por quê? Porque andam sempre no vermelho. Então nós precisamos ter uma disciplina para sair disso. Só ainda para essas coisas básicas. Mas o nosso objetivo mesmo é atingir a liberdade financeira. Por que a gente não pode chegar lá? É possível, não é verdade? Então, se é possível, hoje precisamos tomar uma decisão de sermos educados financeiramente. Isso aqui é o que eu aconselho as pessoas a ouvir muito sobre finanças, ler sobre finanças, ler livros sobre finanças. É sempre muito importante. Porque se as pessoas forem lendo livros, ouvindo sobre finanças também, em curto espaço de tempo há uma mudança, porque a mente fica completamente transformada. Tudo começa pela mente. Ok? Como poderíamos ensinar as nossas crianças a terem mais conhecimento sobre isso? Porque disse que começa da base e eu, por exemplo, nunca fui ensinado sobre aspectos de educação financeira. Certo. Eu sempre me foi dito, epá, é mais fácil gastares hoje para comeres do que amanhã, né? Então imagina que tu ganhas alguma coisa hoje, gastas 100% porque tens de comer hoje e amanhã a Deus dará. A maior pertence a Deus. Yeah, então eu sempre fui ensinado assim. Agora, qual seria a melhor forma de nós educarmos as nossas crianças para que elas tenham um futuro promissor? A melhor forma é começarmos já como famílias elaborar um orçamento. Um orçamento financeiro na família é extremamente importante. E quando se elaborar esse orçamento é envolvermos, ou temos que envolver os nossos filhos. Os filhos têm que saber que o papá ganha X, a mamãe ganha X ou Y. E esse valor que vem, ou essas duas fontes de receitas, são unidas, não é? Isso também é uma discussão à parte. Normalmente, a ideia que se tem no casamento é que há dinheiro da mulher, há dinheiro do marido, homem. o dinheiro do marido ou do homem é sagrado e da mulher não sei se é o que é. Portanto, essa ideia aqui é uma ideia completamente confusa. Então, se nós unirmos as nossas receitas, elaborarmos um orçamento, envolvemos os nossos filhos, os filhos já sabem que, olha, o dinheiro que o papai e a mamãe ganham, gasta-se assim, 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 olha, esse valor vai para aquilo, para a escola, para alimentação, para vestuário, e se calhar uma mesada para o filho. Filho, dessa mesada que tens, vais gastar assim, 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 assim. A lista. Essa é a forma fácil de educar as nossas crianças. Porque se isso não acontecer, não é possível. Imagine só que muitas vezes os nossos filhos estão sempre a pedir dinheiro. Sabe por quê? Porque eles pensam que os pais têm sempre dinheiro. Claro. Ok? Mas por que sabem que os pais têm sempre dinheiro? Por causa da falta de centralização de sabedorias, né? Eles não sabem se o pai, quais são os custos para a manutenção da residência, colégio e etc. Porque também existem alguns homens que escondem o salário das mulheres, né? Ganham 400 ou 500 mil, alegam ganhar 150. Sim, que é terrível. Quando a gente começa a se comportar assim, já é uma hecatombe financeira. Está bem hecatombe, né? Já, quer dizer que é um desastre financeiro. É desastre financeiro. Então é necessário que, em termos de finanças, tem de haver mesmo transparências. Se a pessoa aceitou casar, não é, com alguém, precisa ser transparente financeiramente. E é assim que vão crescer os dois financeiramente. Só que alguns, ao longo do tempo, vão escondendo esses requisitos por simplesmente a mulher alegar que os seus ganhos são para benefício próprio. E o homem tem que, não é, dar a liberdade do seu salário ser usado para toda qualquer finalidade. E ele vê que, uau, eu vou acabar ficando sem nada e a minha parceira não contribui com nada do seu salário. E qualquer dia deste vou quebrar. E se eu quebrar, ela vai me deixar. Sim, mas o segredo é a transparência. Se houver transparência, primeiro,
como a gente escolhe as nossas parceiras, não é verdade? Se a gente tem confiança na pessoa que escolheu, depois a gente avança para a transparência. Claro. Olá, o nosso rendimento será feito assim, temos que trabalhar sempre na base de um orçamento, seguir o orçamento à risca, e o orçamento vai depender da nossa receita, ainda que houver algumas receitas extras também, tu tens que ter o domínio. Quer dizer, se houver esse tipo de comunicação, não é verdade? Porque disse que um dos segredos para se manter o lar equilibrado é o diálogo, não é verdade? Se houver Sim. comunicação, transparência, a mulher cede, não há nenhum problema. E as coisas correm muito bem. E os filhos também vão ter domínio. Só assim é que a gente consegue, não é, ajudar a sociedade a ter algum conhecimento sobre finanças. Então, se o filho nunca ouviu nada sobre orçamento na casa dos pais, como é que vai fazer na casa dele? Como é que devemos criar um orçamento? Criar orçamento é coisa fácil. Um orçamento, na realidade, é uma previsão de receitas e despesas. Se é uma previsão, é apenas uma lista. Eu costumo chamar de uma lista. Pegas, por exemplo, um caderno, coloca as suas receitas. Eu estou falando de receita, pode ser o dinheiro do negócio, né? Normalmente no negócio tiras um salário para ti. Também esse é um outro problema que a gente depois pode aqui falar. E para quem tem um empregador, vai receber um salário. O salário que vier, então, é a sua receita. Tens a sua receita. Depois, se tiver algumas rendas extras também, pode incluir. E vai fazer a tua lista de despesas só. Durante o mês, vai criar aí uma hierarquia, costuma chamar hierarquização das despesas. Isso significa que as despesas mais importantes devem estar em primeiro lugar. Quais são as mais importantes? São aquelas que satisfazem as necessidades vitais. Por exemplo, é possível, numa casa, no seu orçamento ou na lista das suas despesas, colocar primeiro viatura, ou colocar primeiro vestuário antes dos alimentos ou da alimentação? Não é possível. Não se tem força de ir a uma boutique comprar uma roupa se não tiver uma alimentação adequada. Com certeza, você Não pode vai ter morrer. energias. Então tem que se hierarquizar as despesas no seu orçamento. Começando principalmente pela alimentação, habitação, educação, vestuário. Aquelas despesas que satisfazem as necessidades vitais. Depois vêm as outras despesas. Também não há nenhum problema em ter um valorzinho para o lazer. O lazer também tem que ser planificado. Não há nenhum problema. E aquilo que está lá no orçamento deve ser seguido à risca. Isso também é outro problema. Nós não temos que elaborar só o orçamento. O orçamento elabora-se e depois tem que ser seguido à risca. Claro. Fazer mesmo alguns apertos. Às vezes é preciso apertar um pouco o cinto. Não durma fome. Mas pode fazer alguns apertos de modo que você consiga, então, Isto tem a ver com o planejamento familiar. Quando o casal decide definir bem quais são os seus planos ao longo dos tempos, consegue de certa forma descentralizar, ver quais são os custos primordiais e separar daqueles que não são importantes em tempo atual. Por exemplo, já tem uma viatura, vão pretender comprar mais 3 ou 4 e os custos vão aumentando. E a renda, que por sua vez vem de outros negócios, não acaba aumentando e assim cria um desequilíbrio ao longo do tempo, porque temos pessoas que não ganham assim tanto, mas têm 3, 4, 5 carros. Sim, que na realidade é uma loucura. Uma loucura. E eu até ainda há casos mais graves. E imagine um casal, não é? Que o marido tem um emprego, tem uma fonte de receita, né? E ele consegue comprar viaturas. Mas também compra, por exemplo, a viatura para a esposa que não nada faz, por exemplo. Passa o dia em casa. Não sei se faz sentido. Hoje temos, por exemplo, Yango, temos It. Se você pegar esse carro e usar para colocar, por exemplo, em serviços de táxi, não poderá te dar algum dinheiro? Tá. Então, por que você tem que ter um carro para ti, outro carro para a esposa? Qual é a necessidade disso? Então, o problema é a falta de planificação. Porque se a gente senta para planificar as nossas finanças, criar objetivos, o nosso objetivo aqui, a médio e longo prazo, é até atingir a liberdade financeira. E para tal, hoje temos que começar a apertar. Porque o que acontece? Se te organizas hoje, fazes planificação hoje, não é? Faz alguns apertos, estás apenas a adiar para que esse mesmo benefício tu vives daqui a alguns anos, quando atingires a liberdade financeira. E quando atingires essa liberdade financeira, tu vais ver os sonhos. Aí o dinheiro é que se torna já teu escravo. Tu não precisas mais trabalhar para ganhar dinheiro. Claro.
Estás a ver? Mas tens que começar hoje, uma planificação hoje que vai te levar a atingir esse nível. Existem muitas compras que a gente faz, que as pessoas fazem, que a gente considera como supérfluas. São aquelas que, bem sem ser feitas, não fazem diferença nenhuma. Sim. Você imagina ter 2, 3 carros na garagem, para quê? E depois há uma coisa muito interessante. Quando se compra uma viatura, você tem o valor da aquisição, comprou hoje. Daqui a um mês a viatura já não custa o mesmo valor. Mesmo parada, já não custa o mesmo valor. Está parada, uma viatura parada também vai precisar, às vezes, ver alguma situação ali. Né? Então é um prejuízo, porque o dinheiro ficou parado naquela viatura. Vai perder o valor. É preciso as pessoas pensarem quando fazem um determinado tipo de compras, para não considerar tudo investimento. Porque nem toda compra é um investimento. Né? Já que estamos a desenvolver. Existem algumas pessoas que alegam que ter uma independência financeira, uma liberdade financeira, é ter um estilo de vida mais minimalista, mais simples, reduzir inúmeras coisas durante um certo tempo calculado e assim conseguir fazer mais poupanças, mais investimentos naquele tempo e ele vai tendo uma vida totalmente minimalista, comprando tudo aquilo que ele necessita durante aquele período e vai fazendo uma poupança enorme durante 5 ou 10 anos para usufruir dos juros compostos mais lá à frente. Esse é o caminho. Esse é o caminho, porque poupar na realidade é adiar aquilo que você devia ver hoje para ver amanhã. Só isso. Se hoje tens uma vida assim, minimalista, viver apenas daquilo que é necessário, na realidade estás a transferir os seus bens que estás guardando hoje, fazendo poupança hoje, investir, e no fim vais viver bem. O que é que acontece? Quando tu investes de forma constante, esse investimento também vai produzir lucros. O lucro também vai ser investido, não é? Com o capital. A longo prazo, o teu investimento vai crescer, só vai crescer, crescer. Vai chegar num nível que tens o dinheiro a trabalhar de forma tranquila. Então precisamos hoje fazer alguns apertos, que é isso que a gente está a chamar de aperto, é mesmo minimalismo. Ok? Até há coisas que a gente pode vender. Não tem muita coisa em casa que a gente não precisa. Podemos vender. Há quem tem 2 telemóveis para fazer o quê? Até a questão dos fardos também podemos tirar de nossa casa, porque temos muita roupa que a gente já não usa, que ao invés de ficar ali, poderíamos fazer uma questão de revender para outras pessoas que necessitam, e assim também seria uma fonte de renda. Com certeza. Há muita coisa em casa que dá muito dinheiro, só que as pessoas não conseguem dar conta disso. Então, mesmo o calçado, por exemplo, as mulheres compram muita roupa, muitos calçados, não sei o quê, podem vender aquilo e viverem naquilo que é necessário, há muita coisa que não se usa. Portanto, é um grande desperdício, porque esse dinheiro que ganhas com essa venda, podes também investir em alguma coisa. Imagine que hoje há, por exemplo, compras de títulos que podem ser feitas com 150, 200 mil kwanzas. Mas há pessoas que têm roupas que custam 200 mil kwanzas no guarda-fato e nunca usaram. Se venderem, podem fazer esse tipo de investimento. E a longo prazo, podem ter um bom dinheiro. Isso vai ajudar muito, muito. Isso, o minimalismo é muito importante. Só não precisamos fazer muitos sacrifícios. Porque sabes que o homem, né, é a máquina que produz o dinheiro. Claro. Não é? Porque para a gente conseguir dinheiro tem que ter saúde. Portanto, precisamos comer também bem, viver bem, não há nenhum problema. Mas sempre pensando na poupança, aquilo que é necessário. Porque mesmo esse aspecto de comer bem também é facultativo, ok? E se a gente consegue entender o que é comer bem, comermos aquilo que é necessário, até também muito dinheiro que a gente gasta por desnecessário também pode investir. Podemos ser minimalistas até no comer. Conseguimos ter uma boa alimentação gastando menos Certo. em relação a ter uma alimentação gastando muito valor e depois ainda acaba estragando o alimento e tudo mais e não se tem um significado positivo. Sim, a gente deita. Eu costumo dizer que Porque nós temos 50%. muita comida não calculada que é feita em casa. Sim, eu costumo dizer que 50% da alimentação que se faz em casa deita-se. E se nós fôssemos um bocadinho mais cuidadosos, não é? Íamos comprar apenas meio saco de arroz em vez de um saco.
E a gente apenas fazer comida para o grupo de pessoas que temos em Nos casa. restaurantes as comidas vêm por porções, né? Com certeza. E tu acabas saindo repleto. Por que em nossa casa a gente não faz também por porções? Assim? É uma questão de mentalidade. É só mudar o mindset, a gente também consegue fazer Sua em casa, casa. quando chega no final do dia, acaba sobrando mais arroz, mais massa, Correto. carne, e Uhum. depois não quer usar para o dia seguinte, quer fazer a questão de deitar. Sim. E é um grande prejuízo. Isso prejudica grandemente as nossas finanças. Por isso é que é bom a gente começar, né, a ter muito cuidado na questão da alimentação. E para nós aqui em África é cultura. Por exemplo, quando a gente faz comida em casa, nós temos o hábito de fazer a contar com o sobrinho que vai vir, ou o tio, Surpresa. uma surpresa. Mas isso aqui é um grande erro, porque depois o sobrinho não vem mesmo. E acabas por deitar essa comida. Essa comida, quando fizeres o somatório da comida que deitou, é quase metade da alimentação que comprou para o sustento da casa. E imagine que nós gastamos muito na alimentação. A alimentação é um elemento que leva uma boa parte do nosso orçamento. Se a gente conseguir poupar na alimentação, a probabilidade de poupar nos outros elementos é muito grande. É muito grande. Portanto, precisamos ter muito cuidado nesse lado. Como deveríamos equilibrar a qualidade de vida e a economia? Equilibrar a qualidade de vida e a economia é simples, na verdade. A princípio é nós termos a consciência de viver de acordo com os nossos rendimentos. Estamos a falar de economia pessoal, não é Claro. verdade? Então, se a minha economia ou as minhas finanças são 100, um salário, por exemplo, de 100 mil, ou um rendimento que eu receba de 100 mil kwanzas, eu vou viver de acordo com os meus 100 mil kwanzas. É possível viver com 100 mil kwanzas, independentemente do número de família que eu tenho, da casa em que eu vivo, que a localização da minha casa, quem define não sou eu, o dinheiro. Porque há pessoas que vivem em sítios que não deviam estar a viver. Para encontrar esse equilíbrio é mesmo adaptar-se com as receitas que você tem. E pensar sempre em gastar apenas 80% da sua renda. Tem que guardar pelo menos 20%. Porque 20% até é bíblico. 10%? Ah, 10% é o dízimo, não? Não, 20% mesmo de poupança é bíblico. Porque, pronto, aqui podíamos trazer também aqui um aspectozinho. Quando digo é bíblico, tem a ver... 10% é... Não, 10% é dízimo. É dízimo. É dízimo, essa é uma outra coisa. Mas poupança de 20% também é bíblico. Mas a poupança de 20% não é pouco? Não, se começares com 20% já é muito bom. Cá que aí nem 5% consegue guardar. Imagine, se ganha 100 mil kwanzas, 20% são 20 mil kwanzas. Claro. Certo, há quem não consegue guardar 20 mil. Se conseguires guardar 20 mil por mês, em 10 meses tens quanto? Tem 200 mil kwanzas. Em 12 meses, que é um ano, tem 240 mil kwanzas. Com 240 mil kwanzas dá para fazer um negócio. Claro. Com certeza. As pessoas não conseguem. Imagina quem ganha 1 milhão, 20% quanto é que é? É 1 milhão. Isso faz pensar que aquela frase que diz temos de viver nas nossas possibilidades. Com certeza. Você tem que viver de acordo com as suas possibilidades. Porque se quiseres viver acima das suas possibilidades, é um suicídio financeiro. Porque as pessoas querem acabar fazendo compras exageradas. Mas falando um pouquinho sobre algumas histórias e experiências, qual acha que foi a maior lição financeira que já aprendeu? Ao longo da minha vida, já aprendi várias. Primeiro, já aprendi a viver com muito pouco. Muito pouco. Porque ao longo da minha vida eu tive várias etapas. E aprendi também que poupando pouco você pode fazer muito. Uma coisa interessante, o meu primeiro terreno eu comprei com poupança. Mas uma poupança foi feita de forma não muito formal. Que é a Quichiquila. Que foi uma grande lição de vida. A gente fazia a Quichiquila e comprou o terreno. Então há na realidade, muitas lições que eu aprendi ao longo da vida e que me fazem hoje ser a pessoa que sou. Mas pronto, também eu sou uma pessoa que tem muito background a nível da área financeira, em termos de formação.
Mas ao longo da vida tive muitas lições. Muitas lições. Qual acha que foi a decisão financeira mais impactante Que eu já tomei, que já tomou? investir na formação. Para Uau. mim, foi a mais impactante. E é que me tornaram o homem que sou. Como lidou com as críticas e julgamentos ao priorizar a liberdade financeira pessoal? Não, na realidade eu até ainda não tenho liberdade financeira. Continuo lutando para alcançar a liberdade financeira. Eu penso que ainda estou no nível aí entre segurança e independência financeira. Ainda não estou aí. Mas tive várias críticas. Eu ainda há dias tomei uma decisão muito complexa. Eu tive uma viatura um bocadinho mais assim, confortável. E comprei uma viatura, vendi aquela e comprei uma pequena. E comecei a receber assim, algumas críticas, está vendo? Mas a gente entende que não, olha, essa decisão que eu tomei é no sentido de poupar mais. Porque com essa viatura eu tenho menos gastos, ok? Então, todas as decisões financeiras que você toma, que não é do consenso das pessoas, normalmente trazem críticas, ok? Havia uma fase, por exemplo, da vida que eu tinha que comer um determinado tipo de alimentação. Determinado tipo de alimentação. Que as pessoas quando me visitavam, mas você está a comer isso por quê? Por que é que eu não tenho que Diversificar? diversificar? Ou pelo menos, se estás a comer um pão com manteiga, por que é que não tem que comer ovos? Se você pode comer ovos, não, por enquanto ainda dá para comer pão com manteiga. Ou comer pelo menos pão com um bocadinho de abacate. Mas daqui a algum tempo vou comer o pão com ovo. E hoje eu como pão com ovo normalmente. Porque fiz apertos lá no passado. Eu já não tenho problema em comer pão com ovos. Uau. Então há muitas críticas que a gente recebe, até a nossa forma de apresentar-se, porque as pessoas criaram aquilo que a gente chama como se fosse um padrão, tá vendo? Criaram um padrão e que a historiante tem que seguir aquele padrão. Tu vas a uma festa, as pessoas já sabem que você tem que vir apresentado de uma forma Formal. formal, mas se fores de uma outra forma, há crítica. Nós Mas bem se calhar não que tens dinheiro para comprar a roupa que as pessoas pretendem. Ou achas que aquele momento não é o momento ideal para comprar aquele tipo de roupa? Talvez lá no futuro. Já sofremos muitas críticas. Mas é que essas críticas para nós não fazem muita diferença. temos de ter uma aceitação Com pessoal certeza. para não dar valor a este tipo de situações para que não afete mentalmente. A gente sabe saber o que quiser, saber o que quer. Saber o que quer é fundamental para essas questões todas. Uau. Yeah. Mas hoje em dia a tecnologia tem dado um determinado impulso sobre a questão conforme a gente lidar com a questão do dinheiro. Certo. Como é que a tecnologia pode nos ajudar nesta questão de nós lidarmos perfeitamente com o dinheiro? Hoje, com certeza, vamos buscar, por exemplo, a questão das próprias redes sociais, não é? Hoje nós temos muita informação, se for em termos de gestão financeira, mesmo nas redes sociais, sem precisar pagar nada. Eu não sei se a pergunta foi direcionada nessa perspectiva, também é tecnologia. Hoje nós temos, por exemplo, investimentos que podem ser feitos que antes não eram possíveis, não é? Temos facilidade de fazer hoje em Angola. Temos, por exemplo, grandes empresas a entrar na bolsa de valores, que a gente também pode ir para lá e comprar uma outra ação. Então, hoje, a tecnologia tem estado a ajudar muito para nosso melhoramento na área financeira. Muito. O que Quem não falta tem, realmente é aquilo que disse, que é que as pessoas têm de apostar mais no seu conhecimento pessoal. com certeza, Buscar livros, certo? pagar Livro. cursos para que possam ter conhecimentos, porque investir parece fácil, mas é o que frisou anteriormente, tem que se ter gosto, força de vontade, amor e outros fatores Uhum, que podem vir a seguir. com certeza. E depois, quando se trata de investimento para ganhar conhecimento na área financeira, o valor não importa muito. O dinheiro que você vai investir não importa muito. O que importa é o conhecimento que vais adquirir. Porque o conhecimento que vai adquirir vai te ajudar ao longo da vida. Claro. Eu também já fiz cursos que paguei muito dinheiro. Imagine que eu até agora faço cursos. Nesse momento eu estou a fazer dois MBAs. Uau. Um MBA em marketing digital e vendas e outro em investimentos em mercados financeiros. Mas eu já sou formado em economia. Uau.
Veja, e pronto, eu busco esse conhecimento para quê? Tanto para ajudar as pessoas, eu também faço vídeos, né? Tenho uma página no TikTok, no Facebook, Instagram. Portanto, eu passo Tem que informações. migrar para o YouTube O para YouTube ter também, sim. Com mais tempo certeza. de vídeo para poder ensinar, porque são conteúdos que as pessoas muito procuram, Com certeza. principalmente cá. Hoje em dia aparecem vários jovens a proporem investimentos e quando tem pessoas que ajudam como descentralizar a sua economia é bem interessante. Muito, muito interessante. Porque há uma grande preocupação. Mesmo quando recebam assim, alguns feedbacks, consegues perceber que as pessoas têm pouco conhecimento sobre literacia ou educação financeira. Pouco conhecimento. Então, na realidade, a gente vai migrar para lá também, de modo que a gente consiga ajudar mais pessoas. E, voltando na questão, o investimento para adquirir conhecimento na área financeira é extremamente importante. Não vale a pena medir. Eu há tempos tive uma formação também, né? Há pouco tempo, ano passado, que eu gastei muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas eu consigo obter alguma coisa com essa formação. E por outra, existem informações que tu fazes e hoje pensas que não estão a te dar assim algum retorno. Mas a médio e longo prazo vão te dar algum retorno. Claro, Faça as formações. Verás que lá no futuro vais conseguir retorno. é bastante importante. Em termos de dicas finais, qual é o conselho que deixarias para os jovens que estejam a passar por situações difíceis, sobre questões financeiras mesmo, fazer um ajuste principalmente nas suas finanças pessoais, familiar, empresarial? Sim, em primeiro lugar, para quem não tem um emprego, não desista, continua a procurar, procurar se reinventar, procurar alguma formação, de modo que depois então consiga fazer um negócio, arranjar um emprego e a vida vai dar certo até certo ponto. Portanto, não dá para desistir. Esse é o primeiro aspecto. Aquelas pessoas que têm dificuldade de gerir o seu dinheiro, busquem formação na área financeira, mas precisam começar hoje a pensar que a forma para chegar a um nível de liberdade financeira é começar a poupar hoje. Não importa a percentagem. Eu aconselho a começar por 20%, como já falamos anteriormente. Mas deves começar. Não tenha medo de começar. Se começares a poupar hoje, quando multiplicar pelos número de anos que vem lá para frente, vais ver que vais conseguir muito, muito dinheiro. Também nós sabemos que existem, por exemplo, jovens que, por má gestão das suas finanças, acabaram endividando-se. Também não precisa cortar a cabeça, não precisa suicidar-se. Esse é um problema que se resolve. Só se endividou porque geriu mal as suas finanças. Então é procurar fazer uma gestão diferente, ir pagando as suas dívidas a curto prazo, a médio, longo prazo, cria uma planificação para pagar a sua dívida e cumpra isso a médio e longo prazo tu consegues pagar e depois te tornas livre e a tua vida continua. Uau. Portanto, para terminar, sejam resilientes. Sejam resilientes. Ali vão conseguir atingir grandes níveis na vida financeira. Uau, eu desde já vou agradecer pela presença cá. Certo? A próxima vez que pretender abordar sobre alguma coisa, já não precisa esperar o convite do Marcos, pode autoconvidar-se, sugerindo um novo tema. As nossas portas estarão sempre abertas para podermos receber esse conhecimento e para que todos nós possamos aprender alguma coisa. E para você, seguidor que acompanha os nossos conteúdos, desde já, se gostas desse vídeo, deixa o teu like, comente bastante. Talvez assim o nosso convidado pode aparecer na próxima semana e possa falar mais sobre isso, esclarecer sobre pontos que vocês tenham dúvidas. E se vocês realmente têm algumas dúvidas, vão para a página do nosso convidado e recebam uma consultoria. Saibam que a consultoria tem um determinado valor, mas o benefício é aquilo que você vai colher com base na informação que vai ser passada para ti. Então pesquise no TikTok, em outras redes sociais que vais encontrá-lo, contacta e assim possas adquirir a sua liberdade financeira ao longo do tempo. Vai semeando, não é, vários grãos e depois vais começar a colher ao longo do tempo. Torne-se seguidor da nossa página, porque aqui nós lançamos vários conteúdos interessantes, conteúdos que possam ser inovadores, que possam trazer algum conhecimento para ti. Deixa o like sobre aqueles vídeos que nós já lançamos, não só cá no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer e outras plataformas. Comente lá também
torna-se seguidor por lá e assim tu faz uma coisa boa. Se tu queres fazer parte do nosso clube de assinantes prémios, é super interessante porque nós, ao longo do tempo, vamos estar a criar alguns vídeos somente para aquelas pessoas que dão aquele apoio ao canal. Vão ter alguns vídeos mais próximos, vão participar de um chat em que vão saber previamente quais são as entrevistas que vão ser realizadas, vão ter acesso às informações iniciais, né, ao back, né, daqui, ter imagens exclusivas e tudo mais. E se tu tens o plano disto, entra para a nossa comunidade de membros da Root House. Muito obrigado por tu estares aí e um próximo vídeo.